o dia do trabalho. Você gosta de trabalhar? Qual serviço hoje em dia você presta? Qual serviço você mais gosta de fazer? O que o dia do trabalho representa para você? Bom, o dia do trabalho, que é sempre comemorado dia 1º de maio em diversos locais do mundo, vem se tornando cada vez mais destaque nos noticiários, nas redes sociais, devido a vários dos acontecimentos em geral que acontecem nos nossos cargos trabalhistas, nas nossas rotinas de trabalho que a gente sempre tem ao longo do dia, da semana, do mês. A gente sempre relata o quanto é bem duro a gente desenvolver, a gente praticar, a gente se colocar diante de situações em que o nosso trabalho ele acaba dando uma lascada gigantesca na nossa vida. Para esse especial que a gente está produzindo aqui, a gente vai comentar um pouco a respeito sobre o quanto que os trabalhos de hoje em dia que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem sendo destaque demais e que muita gente inclusive já não aguenta mais ter tanto dos trabalhos em si, não aguenta no caso trabalhar de maneira tão excessiva, de maneira tão exposta. A gente vai falar aqui sobre os problemas que os trabalhos possuem atualmente. Aqui a gente não está querendo dar um nosso ponto de exclamação, porque de fato a gente também trabalha, eu trabalho também, toda a minha produção a gente trabalha, mas a gente veio esclarecer o quanto que as rotinas de trabalho hoje têm mudado demais e o quanto que muita gente não se acostuma e não progride em relação aos trabalhos, empregos, profissões que a gente tem hoje, que mudou muito, de lá do passado até agora. A gente vai descobrir um pouco também a respeito sobre a evolução do trabalho, contar um pouco a respeito sobre a história e o quanto que hoje os trabalhos que a gente tem atualmente são trabalhos duríssimos e que toda a nossa rotina em si está sendo cada vez mais desvalorizado pela sociedade que a gente tem hoje. Então vamos começar a falar a respeito sobre o dia do trabalho, sobre a importância dele e o quanto a gente precisa ser escutado em relação a tudo que ocorre na nossa vida trabalhista. Eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Metodos Curiosos, meu amigo, minha amiga. Então bora começar esse especial aqui, nessa produção inédita, falando a respeito sobre o dia do trabalho. Para contar um pouco da história dos trabalhos, a gente tem que voltar lá atrás, assim, lá atrás mesmo, no período antigo, antes de Cristo, porque todos os trabalhos que a gente tinha até então era um trabalho muito limitado, era um trabalho assim que não tinha tanto reconhecimento, não tinha assim muita norma de diretriz, de regras, de posições, de esclarecimentos, de oficialização também, de registros. Então assim, os trabalhos antigamente, na época, no período aí da antiguidade, eram trabalhos em relação mais a domínio de regiões, você ser dono ali de comércio, você também ser dono de alguma cidade, você poder cuidar dos animais também, ou até mesmo também você sendo um trabalhador doméstico. Antes, até chegar mais ou menos ali em 1600, no século 17, 18, a gente não tinha em si tantos dos trabalhos que a gente tem hoje, tantos dos serviços prestados que a gente tem hoje, que ainda a gente não tinha todo esse aprimoramento que a gente tem em relação a novos itens, novos objetos, formalizações dos serviços, dos empregos. Antigamente se via muita gente trabalhando mais em fábricas, trabalhando em comércios, trabalhando em ajuda humanitária também. Todo o trabalho em si que a gente tinha na antiguidade também era muito limitado, era bem difícil, inclusive.
né, que era um trabalho assim, que tinha que ser feito de dia à noite, né, todos os dias, né, com um período de descanso, né, não sendo cumprido em alguns momentos, e que inclusive se refletiu para a construção em novos empregos a partir mais ou menos do século XVII. Ao longo desses séculos que a gente teve, né, até chegar mais ou menos aí ao século XVII, século XVIII, a gente então não tinha tantos dos serviços, né, que a gente tem hoje. A gente não tinha assim tantos empregos, tantas oportunidades para diversas pessoas, e é mais ou menos aí a partir desse período aí, a partir de mais ou menos 1600, com a formalização dos países, principalmente na América do Sul, que estava sendo descoberto, além também na Europa, que começava-se então todos os trabalhos mais construtivos que a gente tinha, principalmente com a chegada dos negros, né, vindo da África para os outros continentes. Os trabalhos a partir mais ou menos de 1600, do século XVII, né, em diante, foram aumentando ainda mais, principalmente que utilizava-se os negros para poder fazer os trabalhos para vários donos, para os patrões, como uma forma de escravidão. E aí então, com a chegada da tecnologia cada vez mais frequente, com mais formalização de objetos, de itens, e até mesmo também de comércios, de empresas, inclusive já nessa época rondando algumas partes do mundo, foi aí então que os empregos começaram a surgir com mais força. E aí que até mais ou menos do século XVII até o século XX se formava-se então vários dos serviços prestativos, vários dos empregos, das profissões que a gente tem hoje. Com toda essa chegada da tecnologia que aprimorou bastante ao passar dos séculos, das construções de empresas, algumas inclusive sendo necessárias para o mundo inteiro, era preciso então ampliar o número de profissões. E hoje no mundo, atualmente, a gente tem cerca de mais de 100 profissões em relação às rotinas de trabalho. E é aí que a gente chega nessa questão também da escravidão, já no século XX, que as fábricas e empresas começaram então a ganhar mais força nessa época, e aí que surgem as primeiras reclamações concretas sobre a rotina em si de trabalho. Porque a rotina de trabalho, então, principalmente por conta da escravidão, forçava muita gente a ter uma rotina diária de trabalho muito abusiva. Assim, a rotina de trabalho era cerca de mais de 12, 14, de algumas empresas e fábricas que passavam mais de 16 horas por dia tendo que trabalhar com os seus funcionários. E isso tudo era norma na época, né, para que os patrões, donos de empresa, de fábricas, pessoas mais reconhecidas na época também, fossem ganhar mais popularidade e reconhecimento, fossem ganhar mais dinheiro aí também de forma fácil. Sendo que isso daí era uma prática ilegal, visto que tomava muitos dos direitos e do tempo que essas pessoas tinham. Por exemplo, você não tinha nem sequer tempo com sua família, com seus amigos, essas pessoas também não tinham férias, não tinham salários. E somente depois que foram passando assim, vários desses pontos de reclamação, foi aí então que os trabalhos começaram a estar num ponto cada vez mais visível para a sociedade, e aí que começa também as manifestações. As manifestações, de fato, assim, não tem nem o que dizer, são importantes, né, para a reconstrução de muitas das coisas em si que são realidade no mundo todo em relação a alguma situação que ocorre.
e que inclusive a data, né, de 1º de maio foi criada em 1889, né, sendo então o Dia do Trabalho, e que no Brasil chegou aqui no século XX, né, mais ou menos entre 1920 que chegou, onde inclusive essa ganância que muita gente rondava em relação aos trabalhadores parecia que simplesmente era algo absurdo demais. E seria um absurdo, né? Por exemplo, para mim, ou até mesmo para você que está assistindo o vídeo, a gente tem uma rotina de trabalho extremamente dura, por exemplo, com mais de 15 horas. Ainda existe trabalho escravo, mesmo já tendo se passado muitos e muitos anos, por exemplo, da abolição da escravatura em 1888. Ainda existe trabalho escravo e trabalhos em si que as pessoas abusam do ser humano para poderem ganhar dinheiro, reconhecimento, e nada está fora dos planos e fora da curva em relação à formalização, em relação aos dias de reuniões, aos projetos, às ideias. Isso daí tudo, beleza, mas isso daí é prática ilegal. Desde a abolição da escravatura, a gente vê pouca mudança em relação principalmente à comunidade negra, que sofre muito em relação aos serviços que hoje em dia elas prestam. Inclusive até mesmo a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas tá, vamos então comentar um pouco aqui a respeito também sobre o dia da data, mas de forma geral, né, no mundo todo. Porque o dia 1º de maio, que no momento que esse vídeo está sendo postado foi comemorado semana passada, o dia de maio representa assim, um dia que todos os trabalhadores de fato possuem todo esse legado de sair de suas casas, né, para poder conseguir um trabalho, um serviço, para conseguir dinheiro, conseguir experiência em relação às novas construções, né, de novos legados, inclusive pessoas que todos os dias saem para lutar diretamente com os seus direitos, assim, com a sua garra, dão a alma, dão a vida para que possam ser reconhecidos e que tenham mais oportunidades e que conduzem os seus trabalhos de forma gradativa, né, de forma muito plena e respeitosa. O Dia do Trabalho, de fato, tem essa intenção de ser um dia muito pleno e muito querido, adotado pela nossa sociedade como um dia que a gente quer ter esse reconhecimento e essa busca por uma jornada cada vez melhor e mais colocada. Só que o Dia do Trabalho nesses últimos 30 anos, mais ou menos, vem virando notícia em relação à qualidade dos serviços e à qualidade das profissões. Apesar de que, sim, temos profissões excelentíssimas, né, que não tem nenhuma reclamação a dizer, a gente não pode deixar de negar vários dos trabalhos, serviços, empregos, profissões que são extremamente desrespeitadas, que são desvalorizadas pela sociedade, que são muito criticadas pela população, que não possuem investimento, não possuem crescimento, e que inclusive a gente vai chegar nesse ponto agora que eu estou querendo falar, que é justamente a rotina do ser humano. O Dia do Trabalho nesses últimos anos vem sendo cada vez mais comentado em relação a cada rotina que essas pessoas têm que passar. Como por exemplo, você tem que acordar cedo, tipo 6, 7, 8 horas da manhã, ter que arrumar o seu lanche, sua comida, tomar café da manhã, se despedir ali dos seus familiares para poder ter uma rotina onde você vai até a noite, por exemplo, tendo que trabalhar. A dificuldade inteira da rotina de trabalho é uma rotina que cansa muito a pessoa, desgasta a pessoa fisicamente, mentalmente também, pouco tempo inclusive para a família, para amigos, e que ainda por cima, mesmo com o período de férias, né, o período de folgas também que a pessoa pode ter, tem essa questão também em relação ao tempo que ela passa na empresa, tendo que conduzir alguma função, tendo que trabalhar para alguma
organização, para um grupo, para uma função. A rotina em si de trabalho é uma rotina muito cansada, é muito dura, que imagina, por exemplo, para você tendo que pegar transporte público, né, pegar carro por aplicativo, né, ou até mesmo tendo que utilizar seu carro, sua moto para poder se deslocar da sua casa até onde o local onde você vai trabalhar. E é exatamente aí os pontos de dificuldade que a gente vai falar agora aqui em relação às profissões. E eu digo pontos de dificuldade, no caso, coisas que podem nos atrapalhar em relação ao nosso trabalho e que fazem ainda mais os nossos trabalhos serem desvalorizados. Primeiramente, o fato de você ter que acordar cedo. Assim, muitos dos trabalhos, principalmente para empresas, órgãos públicos, lojas e outros serviços, você tem que acordar cedo, né? Sim, tem pessoas aqui no Brasil que acordam 2, 3, 4 horas da manhã para se organizarem e assim seguirem sua rotina de trabalho já logo no período de manhã. E imagina o quanto é ruim, por exemplo, você não pode nem sequer pensar em dormir tarde para não acordar cansado, né? Por exemplo, uma pessoa vai acordar às 6 horas da manhã, ela não pode dormir 1 hora da manhã. A não ser, claro, que ela esteja de folga, né, ela até mesmo esteja no período de férias, mas mesmo assim é muito chato e é muito frustrante ter que acordar de madrugada, cedo inclusive, para fazer um trabalho super duro. E aí logo de cara, se você não tiver dinheiro, você tem que fazer comida da sua própria casa, ou seja, você tem que pagar pelos alimentos, inclusive para você poder comer durante o período do almoço, do lanche da tarde, até mesmo da janta também, em algumas ocasiões. Você tem que gastar dinheiro para poder consumir a sua própria comida, né, levar a sua própria comida também, ou até mesmo pedir comida, né? Tem algumas empresas, inclusive, que solicitam pedidos de entregas de delivery para os seus clientes ou até mesmo para os donos também. E continuando, você se deslocar para o seu trabalho, né, para uma sede em si que você trabalha. Cara, você gastar dinheiro com transporte público, por exemplo, é bem complicado, porque o transporte público durante o período da manhã ele é bem cheio, né, lotado. Ou até mesmo você gasta dinheiro com um carro de aplicativo que te leva rapidamente, mas também você acaba gastando muito dinheiro depois. Gasolina e moto não tem nem o que falar, você vai de carro e de moto para gastar gasolina, que também força a gastar o seu dinheiro algumas vezes, fora a volta para casa, que eu acabei de mencionar, tudo isso daí, que também é muito cansativo. E agora falando um pouco a respeito sobre as empresas, os comércios em si, a gente vai falar um pouco da desvalorização concreta em relação às normas de garantia. Porque o que acontece? Toda garantia que você quer ter para o seu trabalho em si não chega a ser nada fácil. A garantia que de fato você vai ter um trabalho decente, né, com boas condições, né, uma qualidade de vida boa, assim, não é nada fácil. Né? Assim, nenhum trabalho hoje, nenhum serviço, nenhum emprego chega a ser perfeito em 100%. Às vezes, por exemplo, pode ser problema na empresa, né? Você possa ter problemas ali em relação à empresa, em relação a dívidas. Você tem que demitir, por exemplo, funcionários, que pode inclusive ser um prejuízo também para a empresa sua que você quer ter, ou até mesmo para o empreendedorismo, né? Para a pessoa que empreende, que você tem que gastar dinheiro, muito dinheiro, para poder conseguir atrair clientes, atrair marcas que possam te ajudar, ou até mesmo com essa questão dos espaços que a gente tem, muitas das vezes uma garagem não pode estar sendo utilizada, um espaço ali chega a ser perigoso por causa que podem existir bichos,
pode existir também criminosos, a segurança das pessoas também nessas áreas, inclusive dentro dos lotes, dentro das entidades também das empresas, também não é assim uma das mais agradáveis possíveis. Ou até mesmo também quando você for trabalhar, você pode se incomodar um pouco com os seus colegas fazendo algo estranho aqui, outro ali, ou até mesmo os planos, ideias dessa empresa, dessa entidade, desse comércio podem acabar fracassando, e que de fato complica muito vários dos donos, né, pessoas que querem abrir o próprio negócio, que chamam outras pessoas para poder ajudar. Fica muito difícil também para esse tipo de público conseguir estar razoável e tranquilo em relação aos comandos, em relação às práticas que costumam servir durante a sua rotina de trabalho. Outro problema, inclusive, em relação aos trabalhos é o salário. Mesmo que cada vez mais a gente vê o salário mínimo aumentando, mesmo que de pouco em pouco, vem aumentando a cada ano, ainda para muita gente não é o suficiente. Atualmente, no momento que a gente está gravando esse vídeo, está em cerca de R$ 1.500, um pouco mais de R$ 1.500, que para muitos ainda não é o suficiente para poder fazer uma compra de 3 cestas básicas, entende? O salário mínimo no Brasil, ele que vai determinar aí o quanto de dinheiro que o trabalhador precisa ganhar no mínimo. E mesmo que a renda média tenha aumentado também, hoje a renda média está em mais de R$ 3.000, ainda assim é muito conturbado ver esse salário sendo desmanchado por conta do aumento de diversos itens, seja dos alimentos, seja, por exemplo, do botijão de gás, da gasolina, o aumento de preço dos eletrônicos, entre outros. E muitos desses trabalhos também são desvalorizados pela forma como eles são gerenciados e pela forma também como eles são notados pela sociedade. Assim, muita gente, não é pouca gente, que faz comentário, critica, xinga um montão de pessoa que trabalha em algum setor por causa do tipo de serviço que ela escolheu. Sim, são vários os trabalhos que são muito, mas assim, não é pouco, é muito mesmo, desvalorizados em relação à opinião crítica de muitas das pessoas. Tanto até mesmo que surgiram vários relatos de pessoas sendo difamadas, vários processos na justiça, até mesmo casos como racismo também. Fica muito complicado nessa situação a gente garantir que os nossos trabalhos são legais e legítimos. Mais um problema que é o trabalho infantil. O trabalho infantil que vem sendo um problema assim sério e que quase nunca é resolvido. O trabalho infantil que obriga ali as crianças, ou até mesmo adolescentes, a práticas de venda, práticas de trabalho assim ilegal, de serviços que não são nada regularizados, que não se satisfaz em relação a toda essa norma, sim, com os trabalhos que a gente tem hoje em dia. Os adolescentes podem se trabalhar, mas que tenham pelo menos registro e que seja legal. Nada de coisa ilegal, e que obrigue os direitos daquela criança, daquele adolescente serem infringidos. Eu, por exemplo, tive que trabalhar com 15 anos de idade, sendo observado, sendo guiado pelos meus pais e depois pela minha equipe de trabalho, assim, que foi muito boa, por exemplo. Outra questão é também a dificuldade de algumas pessoas de acharem emprego. E assim, isso aqui cabe mais também para a questão das pessoas negras, que eu inclusive falei alguns minutos atrás. Por quê? As pessoas negras são muito desvalorizadas, não só em relação ao salário, mas também à procura de emprego. Muitas empresas, lojas, comércios nem sequer aceitam pessoas negras.
até mesmo pessoas que possuem deficiência não conseguem achar assim, um emprego dos mais decentes, inclusive, passando até mesmo por constrangimentos, humilhações também. Inclusive eu já até mesmo falei, sobre o quanto que foi difícil para mim ser youtuber e conseguir trabalhar, inclusive, né, sendo um cara do transtorno do espectro autista. Realmente a dificuldade assim, é absurda, né, para as pessoas que possuem deficiência conseguirem uma vaga de emprego, porque para muita gente essas pessoas não têm profissionalismo e podem acabar se dando mal uma hora ou outra, ou que aquele emprego não serve em si para ela. Né? Outra questão também é a desigualdade. A desigualdade em relação aos empregos que a gente tem hoje em dia, assim, é notável, né? Não tem nem o que, cara, assim, não tem nem o que comentar, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ganha 50 mil e a outra que ganha menos de 100, por exemplo. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é modelo, ganhando 50 mil reais, e um professor que ganha, sei lá, 1.500, por exemplo. A desigualdade em relação aos empregos também afeta muito para aquelas pessoas que procuram algum tipo de profissão, e a desigualdade em si começou a dominar mais a partir mais ou menos aí do Plano Real, né, mais recentemente, que quando o Plano Real foi adotado em 1994, aí que começa a desigualdade assim, direta, né, e concreta em relação aos serviços que a gente tem, que é muita pessoa ganhando muito dinheiro e outros ganhando pouco dinheiro também. E eu poderia até mesmo falar aqui, né, sobre outros problemas, mais outros problemas, porque de fato todos os serviços que a gente tem hoje, infelizmente, estão muito ruins. Tanto é que até mesmo nas manifestações de 1º de maio no mundo todo, a gente teve manifestações pedindo mais qualidade nos serviços e aumento salarial. Além do reconhecimento em si de algumas partes, porque a gente mal sabe qual que vai ser o nosso dia de amanhã com os serviços que a gente ainda continua fazendo. Então, assim, para todos nós que trabalhamos, né, que a gente presta algum serviço, que a gente luta nas nossas profissões todos os dias, seguir lutando, continuar acreditando que uma hora ou outra vai mudar, apesar de que esse futuro está bem mais difícil para várias comunidades, para vários tipos de público também, para várias famílias. É muito difícil e muito complicado a gente ter que aceitar a realidade de hoje. E isso começou lá atrás, né, com as primeiras rotinas, os primeiros trabalhos em relação ao tempo e ao reconhecimento, e que continua até os dias de hoje. Para você adquirir todos os seus direitos, legados, histórias, vontade de trabalhar em si, ainda precisa de muito tempo para poder se relevar ao que a gente quer. Não vai ser nada fácil nos próximos 10, 20 anos a gente ainda se sustentar com os trabalhos que a gente tem bem problemáticos e que ainda por cima não se contradizem com o público em si, que quer uma melhoria cada vez mais gradativa e coerente. E que para esse dia do trabalho, que foi comemorado dia 1º de maio, que cada observação do mundo todo adote a sua estratégia. Porque nem todos os empregos de fato são bons e nem todos os empregos em si são dos melhores possíveis. Acho que até os melhores empregos de fato não são 100% assim tão incríveis como as pessoas acham. E fora as dificuldades de entidades, de empresas, dificuldade das pessoas para poder achar emprego, né, para poder ter um emprego assim renovado e tudo mais, acaba que infelizmente essa realidade em si está bem longe e muito propensa a ter novos rumores de que muita coisa ainda não está em si no nível preparativo que a gente tanto quer e que a gente tanto deseja.
Fora que hoje em dia não dá nem sequer para falar tanto de rotinas de trabalho com o tempo que a gente tem que se dedicar inteiramente para a gente não perder o emprego, para a gente não perder o nosso dinheiro, a gente não mudar isso de todos os lados, mas que infelizmente ainda se vê um buraco negro se formando. A gente quer que toda essa história do dia 1º de maio, que a gente inclusive contou aqui, que se iniciou em 1889, seja colocado mais abundante o quanto que a gente quer melhorias, que a gente quer mais reconhecimento, que seja notável para os governos, sociedades mundiais, do quanto que a nossa sociedade ainda precisa de novas funcionalidades, novas rotinas, novas implementações, novas programações. A gente não possa melhorar, quem sabe, e a gente espera que no futuro tudo que a gente já está vendo, inclusive lá atrás, que a gente viu lá atrás, a gente está vendo agora, possa mudar, que a gente siga num caminho mais direto, num caminho mais democrático. Então, meus amigos, esse foi o vídeo falando a respeito de vários dos problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia em seus trabalhos, um pouco da história também do dia do trabalho. Espero que você tenha curtido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque esse vídeo deu um trabalho imenso para fazer, foi um vídeo muito difícil, muito complicado para todos nós que a gente produzir. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais, meus amigos.